11 horas 24 minutos, 11h24 é a sua RB 790 Patrulha RB. Receber correspondências em casa, na maior cidade do oeste baiano, caso aqui em Nossa Barreiras, ainda não é um privilégio de todos os moradores. Em vários bairros, principalmente nos mais afastados do centro, correspondências e encomendas não chegam porque a cidade ainda tem problemas com a questão dos endereços e numeração das casas. Mas os Correios apostam que isso vai ser solucionado com uma simples e prática, uma solução aí simples e prática, o uso de CEPs individualizados para cada rua de Barreiras. E para falar sobre isso, está conosco aqui o Rondinelli Queiroz, gerente regional dos Correios, agência Barreiras. Rondinelli, bom dia. Bom dia, cara. Bom, vamos lá, Rondinelli. Todas as ruas de Barreiras, independente da localização, já tem um CEP específico? Bem, inicialmente agradecer a oportunidade a RB abrir as portas e abrir os microfones para que nós possamos falar a respeito. Isso é de extrema valia e nós reconhecemos isso. Bom, todas as ruas de Barreiras, sem exceção, todas elas, independentemente do tamanho e da extensão, quer seja rua, avenida ou travessa, elas já dispõem de um CEP específico desde novembro de 2013. Bom, como é que a pessoa fica sabendo qual é o CEP da rua onde ela mora? Bem, tem duas situações. Primeiro, que esses CEPs eles já estão disponíveis no nosso endereço virtual, que é o correios.com.br, mas, sabendo disso, que nem todos os moradores têm acesso à rede, basta procurar a nossa agência Barreiras, ali no centro, que o nosso gerente, Valder, consegue fornecer muito facilmente. Bom, como é que essa escolha dessa numeração, como é que funciona isso? Perfeito. Essa é uma pergunta que nós recebemos corriqueiramente. A questão da numeração segue o padrão universal. Tá? Isso é adotado em 194 países, onde tem a UPU, que é a União Postal Universal, e ela diz que do lado direito sempre são números pares, e do lado esquerdo sempre são números ímpares. E a distância entre a numeração da sua casa que você leva está de acordo com a distância do início da rua. Então, se do início da rua até a sua casa der 20 metros, vai ser o número 20. Se na casa posterior tivermos mais 6 metros, a casa subsequente terá o número 26 e assim sucessivamente. Bom, com relação aos primeiros 5 números, o 47800, são considerados como numeração padrão pelos Correios ou em alguns locais eles mudam? Excelente pergunta. Antes, em Barreiras, quando era o CEP único, que nós, os Correios, intitulamos CEP genérico, Barreiras tem esse CEP 47800. Só que hoje Barreiras trabalha com uma faixa de CEP. Começa no 47800, mais 3 números subsequentes, ao 47820, mais 3 números posteriores. Bom, essa determinação vale também para áreas da zona rural de Barreiras? Bom, hoje ainda nós não temos um CEP específico para a zona rural. Caminharemos para isso. Já está definido, o Ministério das Comunicações já tem uma portaria com relação a isso, onde toda a zona rural, todo o distrito com população acima de 500 habitantes terão o seu CEP específico. Hoje, para quem não mora na sede da cidade e quiser se corresponder, o CEP usado é o CEP da nossa agência, que é o 47800-970. Certo. Bom, aleatoriamente aqui, você nos passou aqui uma lista atualizada de CEPs. Deixa eu ver aqui, Rua Havaí, lá no loteamento Flamengo, bairro Flamengo, o CEP é 47802-676. Sim. Qual é a situação? Esse trabalho aí ele foi feito minuciosamente. Nós temos 3 pessoas em todo o estado da Bahia que trabalham com isso. Barreiras passou por isso recentemente e uma dessas 3 pessoas mora em Barreiras e está aqui em Barreiras, e esse trabalho levou aproximadamente 1 ano para ser concluído. Não foi um número aleatório, é algo que a gente segue rigorosamente. Bom, Rua Ceará, Barreirinhas, estou aqui aleatoriamente aqui, abrindo uma página aqui, cadê? Já me passou aqui, Rua Ceará, Barreirinhas, o CEP é 47810-695. Portanto, acesse aí o site lá do Correio, www.correios.com.br. Vai lá, coloca o endereço que vai aparecer lá o seu CEP bonitinho. Facilmente, não tem dificuldade alguma.
Bom, o processo de mudança aí do CEPS, que começou em novembro de 2013, passado um ano e meio aí desse prazo, ainda existe alguma pendência em relação a isso? Graças a Deus, e fruto de um grande trabalho da nossa equipe, todo o processo envolvendo o CEP ele foi finalizado em novembro de 2013. Hoje, todas as ruas e barreiras, como eu falei inicialmente, e até os loteamentos que ainda não têm construção efetuada, todos eles já dispõem de um CEP específico. Agora, com a questão dos CEPs, são específicos, os moradores vão ter um papel fundamental, né, usar essa numeração em todas as correspondências e encomendas? Sem dúvidas, porque como é que funciona hoje? Para nós, dos Correios aqui em Barreiras, anteriormente nós trabalhávamos com nome de rua. Hoje, os carteiros eles trabalham especificamente com a numeração do CEP. Se um morador de Barreiras hoje não souber o número da rua e souber pura e simplesmente o seu CEP e o número da sua casa, para nós, os Correios, é mais do que suficiente. Você informando em uma correspondência sua, tão somente o CEP e o número da casa, a correspondência, o objeto, a encomenda, chegará ao destinatário final. Essa semana até a gente teve aqui uma questão da pessoa que ligou, disse que na casa dele não chega correspondência. O que acontece? Não está especificado direito o endereço ou Olha, nós ainda temos algumas dificuldades e nós entendemos com relação a isso, porque Barreiras tem mais de 100 anos de existência. Então nós vínhamos trabalhando apenas com uma numeração. Nós tínhamos anos em Barreiras algo próximo a 200 CEPs. Depois desse trabalho nós passamos de 200 para mais de 2.000 CEPs. Então é normal que a população ela demore um pouquinho para se adaptar a isso. Então, mas quando não há o uso corretamente do CEP, ou quando a correspondência vem sem a numeração indicada, muitas vezes acontece de, lamentavelmente, nós termos um pequeno índice de devolução de objetos. Certo. Bom, e o que acontece com o morador que continua usando o CEP básico, o 47.800.000? Boa pergunta. Esse CEP hoje ele não mais existe. Tá? Se por um acaso qualquer cliente morando fora de Barreiras, qualquer remetente que for postar um objeto com esse número, ele pode conseguir se não for um objeto com registro. O que é que se entenda por registro? Um telegrama, um SEDEX, uma encomenda PAC, uma carta registrada. Mas se por um acaso ele for fazer esse registro, não consegue mais receber esse CEP. O que acontece quando, desculpa cortar, acontece na internet, quando você coloca esse CEP, ele é inválido. Né? Ele é inválido. Porque na verdade esse CEP, depois que a gente deixou de adotar o CEP genérico, ele passou a ter inexistência. 47.800.000, a recomendação é que ele não mais seja utilizado. Bom, que tipo de benefício os carteiros e os próprios funcionários dos Correios têm a partir do momento que o morador usa o CEP da sua rua? Sim. Olha só, Barreiras hoje tem mais de 40 carteiros. E como uma empresa pública que está presente em todos os 417 municípios da Bahia, em todos os municípios do Brasil, nós temos uma rotatividade muito grande de empregados. Então antes, cada carteiro ele tomava conta do seu bairro. Ele conhecia o seu bairro minuciosamente, por conta do nome das ruas. Hoje, como isso não mais acontece, apenas pelo CEP, independentemente do carteiro chegar hoje, ou de alguém que está em Barreiras há mais de 10 anos, ele não terá dificuldade alguma para manusear os objetos. Certo. Bom, é verídica a informação de que os Correios vão receber aí uma máquina de triagem de encomendas e cartas que só funciona com o CEP correto da rua? Sim. A empresa ela tem se modernizado muito nos últimos anos. Tá? Nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, por exemplo, já acontece dessa maneira. Nós já temos essas máquinas e a perspectiva é que chegue uma delas aqui para a Bahia, especificamente para Salvador. Então, as concessionárias, as financeiras que trabalharão com o CEP e que já fazem isso com relação a Barreiras, essa separação ela é automática. Então, antes, quando era por nome, só um exemplo, Barreiras na Bahia, Barreiras no Piauí, Barreiras em Pernambuco. Hoje, com o CEP seguindo rigorosamente, isso não mais acontece. Certo. Bom, e o Correio tem feito alguma ação aí para conscientizar a população? Sim. Desde o início do ano, nós estamos visitando os bairros de Barreiras. Nós já fizemos isso no Antônio Geraldo, no Ribeirão, fizemos no Boa Sorte, Vila Regina, São Paulo, São Pedro, Barreirinhas, Morada Nobre, onde nós passamos nessas ruas de casa em casa, deixando um panfleto dizendo para o morador qual é o CEP da rua.
No caso aí, vocês vão fazer em toda a cidade essa conscientização? A perspectiva é que nós atinjamos 100% de barreiras até o primeiro semestre. Bom, depois que os CEPs específicos começaram a ser utilizados, você percebe que alguma coisa mudou em relação à comunidade, dar prioridade para essas novas numerações? Ah, sim, sem dúvidas. A população ela tem abraçado a ideia, ela tem percebido o ganho que tem acontecido e nós conseguimos enxergar perceptivelmente a quantidade de evolução de objetos que hoje reduziu de forma muito drástica. Para que nossos ouvintes entendam melhor, né? Quando o CEP da rua está correto, a carta ou a encomenda chega certinho, mesmo que exista alguma falha no endereço? Para a correspondência chegar corretamente, nós só dependemos disso. Pura e simplesmente o CEP e o número da casa. Nada mais que isso. Se o destinatário final, se o remetente, se o comprador via internet, ao preencher o seu cadastro, informar o CEP e o número da rua, o objeto chega no tempo hábil. A questão do nome da rua ali já fica, né? Olha, para nós ele não tem mais importância, cara. Certo. Informou o CEP corretamente. E o número da casa? E o número da casa é mais do que suficiente para nós. Bom, em ruas que existe duplicidade, até triplicidade de nomes, como a gente está até comentando aqui com relação a esse tipo de coisa, o CEP correto resolve a questão, né? Olha só, vai acontecer em Barreiras nós termos ruas com mais de um nome, mas como é que funciona? Ele vai ter CEPs diferentes. Então, tendo CEPs diferentes, não há erro. O que acontece em alguns casos são algumas ruas que tinham uma nomenclatura anterior e depois dessa mudança passamos a não mais existir. Então, só um exemplo. Tinha nomes de ruas em Barreiras com pessoas ainda com vida, uma forma de homenagear, e isso não mais é possível. Então, só um exemplo, Rua Erasmo Carlos. Erasmo Carlos ainda está com vida, esse nome teve que ser substituído. Salvo engano, tinha Rua Pelé, também não tem mais. Então, nesses casos aí foram colocados um novo nome de rua. Certinho. Bom, além do CEP da rua, aí, a numeração correta da casa onde a pessoa mora é fundamental, né? Sem dúvidas. Para não ter erro mesmo, o CEP e o número da casa. Justamente, sem dúvidas. Porque constando isso aí na correspondência, o nosso carteiro consegue localizar o destinatário com muita facilidade. Portanto, você que está nos ouvindo, né? É imprescindível a questão do CEP, o número correto. Justamente. E o número da casa. A questão do nome, aí já fica não se faz necessário. Tá aí, tomara que você que está nos ouvindo não chegue a correspondência, então procure aí no www.correios.com.br. Né? Digita lá o nome da sua rua, tal, que você vai achar o CEP, né? Justamente. Pronto. Bom, Rondinelli, fechando a nossa conversa, queria mais algum esclarecimento aí para a população com relação ao endereçamento? Não. As palavras finais elas são de agradecimentos realmente, assim como fiz no início. Dizer que para nós, os Correios, é uma honra e um privilégio muito grande estarmos aqui na RB. E nós estamos tentando, dentro das nossas forças e das nossas limitações, oferecermos um serviço de alta qualidade à população barreirense. Ok, a gente agradece a sua presença aqui e a RB está à disposição aí para os Correios. Muitíssimo obrigado. Ok, vamos lá, só rapidinho aqui, deixa eu ver aqui uma Rua Napolina, Barreirinhas, o CEP 47.810.743. Portanto, qual é o nome de sua rua lá? Horto Florestal. Horto Florestal, já eu passo para você o seu CEP, tá bom? Tá aí, Patrulha RB, 11h38.